Olá, boa tarde a todos e a todas. 16 horas e 10 minutos. Vamos iniciar a nossa segunda aula, um bloco de 4 aulas do nosso curso sobre Keynes e o investimento em Bolsa de Valores. Bom, quero dizer que na aula passada houve um certo problema de transmissão, travou algumas vezes, e eu chequei aqui depois a velocidade da minha internet e estava muito ruim. A operadora estava me oferecendo apenas 3 megabytes de velocidade. Eu reclamei e subiu agora para algo em torno de 25, 30, 35. Então, espero que hoje nós não tenhamos nenhum problema de travamento da nossa transmissão. E, de qualquer forma, já conversei com o Wesley, e ele já conversou com toda a turma do CASA, e a gente vai fazer um concerto, vamos chamar assim, da aula passada. A aula passada está aí gravada e à disposição em vídeo, só que em algumas partes o som não ficou bom, em algumas partes ficou travado. Eu vou regravar essas partes e a turma do CASA vai editar e, portanto, para nós deixarmos a primeira aula em vídeo à disposição de vocês, sem nenhuma trava, sem problemas de som, para ficar um vídeo bem limpo. Prometo fazer isso, só tenho que colocar a mesma blusa que eu usei na semana passada, se eu não me engano estava com a camisa azul, para fazermos esses concertos no vídeo. Tá certo? Então, com essa observação de que nós vamos reeditar o vídeo da primeira aula. Bom, vamos iniciar aqui a nossa segunda aula, e nós terminamos a aula passada com esse tema, que era o tema de quais são os ganhos que se tem com ações. Eu cheguei a explicar alguns ganhos, ficaram faltando outros. Bom, não tem problema, vou fazer aqui só uma retomada do ponto que nós estávamos para darmos início, propriamente dito, na aula de hoje. Bom, então, relembrando, ganhos, a gente tem ganhos de capital, que é a valorização da ação, o preço de cada ação sobe, então você tem um ganho de capital. Dividendos é a distribuição de lucros, feito na forma de transferência de recursos. Então, o que são dividendos? Dividendos são lucros que, numa empresa de capital aberto, esses lucros, quando são distribuídos, eles são chamados de dividendos. Nós ainda não explicamos juros sobre o capital próprio, não explicamos bonificação, mas já falamos, sim, sobre aluguel de ações. Então, vamos lembrar rapidamente aluguel de ações. Aluguel de ações é aquela situação onde você tem ações, em geral, isso vale para quem tem uma quantidade maior de ações, procura na sua corretora o local onde você diz um sim para a opção de se você está colocando suas ações à disposição para aluguel, e quem aluga a sua ação, ela aluga porque ela não tem essa ação e ela quer vender esta ação agora porque ela espera que o preço caia. Então, ela aluga de você, ela vende as ações, o preço caiu, ela recompra as ações com preço menor e te devolve. E todas essas operações são garantidas pela Bolsa de Valores. Você, no momento em que você alugou as suas ações, você está garantido que vai recebê-las de volta, porque a Bolsa de Valores é a fiadora dessa operação de aluguel.
E você recebe também todos os proventos que ocorreram no período. Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação. Se houve algum provento nesse período que as suas ações estavam alugadas, você recebe esses proventos. E o seu inquilino, aquele que alugou suas ações, ele te devolve ao final do período de aluguel, ele te devolve suas ações e mais a taxa de aluguel. Tá? E esta é uma operação assim, completamente garantida, conforme eu disse, pela Bolsa de Valores. Então, nós vamos explicar agora sim, parte bem nova da aula de hoje, juros sobre capital próprio e bonificação. Então, agora a gente tem que avançar alguns slides. Mais outro. Não, anterior. Juros sobre capital próprio. Aqui a gente tem que prestar bem atenção que não é algo muito simples, tal como dividendos. Tá? Juros sobre capital próprio é um tipo de provento que a empresa faz, é uma forma de distribuir os lucros da empresa. Ela distribui de diversas formas, conforme a gente está vendo, né? Por dividendos, daqui a pouco a gente vai ver por bonificação, mas tem esta outra forma, chamada juros sobre capital próprio. Bom, o que é isso e por que ela distribui nessa forma, chamada juros sobre capital próprio? Tá? O que é juros sobre capital próprio? Por isso que eu digo que você tem que prestar atenção para ficar ligado, para entender que isso não é algo tão fácil. Que é o seguinte, normalmente você paga juros sobre capital de terceiros, ou seja, se você quer abrir uma empresa, como é que você abre essa empresa? Você toma capital emprestado, investe na empresa e a empresa paga juros sobre capital de terceiros. É uma despesa que a empresa tem, que diminui os seus lucros, obviamente. Tá? Se você tem despesa com juros, o seu lucro é menor. Tá? Só que foi inventado aí uma figura chamada juros sobre capital próprio. É como se a empresa não tomasse, a sua empresa, por exemplo, não tomasse recursos emprestados de terceiros, mas tomasse emprestado de você mesmo. A sua empresa emprestou de você. Então, a empresa tem que pagar juros para você. Né? Então, quando você é acionista de uma empresa, é como se a empresa estivesse tomando recursos emprestados de você para manter os negócios. Né? Então, ela paga juros sobre o capital próprio, ou seja, o capital que é dela mesma, ela paga juros para os seus acionistas. Tá claro? Então, por que ela escolhe fazer isso? Então, ela recebeu lucros, a empresa teve lucros, apurou lucros, aí ela tem que distribuir. Ela distribui na forma de dividendos, conforme a gente já falou, mas ela também distribui nessa outra forma, juros sobre capital próprio. Tá? Então, você vai ver lá que na tua conta bancária vai estar um crédito de um valor que é juros sobre capital próprio da empresa que você tem ações. Bom, por que ela faz isso? Ela faz isso pelo seguinte. Eu não vou ler o slide, depois vocês podem ler com mais calma, mas vou explicar o slide. Por que ela faz isso? Juros sobre capital próprio. Porque quando ela distribui na forma de juros os seus ganhos, isso é uma despesa para a empresa. Então, isso reduz o seu lucro. Se reduz o seu lucro, ela paga menos imposto. Tá? Isso, em geral, não é algo tão positivo para o investidor, para o acionista da empresa, porque o acionista da empresa ele paga 15% de imposto sobre os juros que ele recebeu. Juros sobre capital próprio, paga 15% de imposto. Se tivesse recebido na forma de dividendos, não pagaria nada.
Então, em geral, as empresas decidem distribuir seus ganhos na forma de juros sobre capital próprio, para, na verdade, passar o imposto que elas pagariam para cada investidor em separado, individualmente. Né? Então, existe essa figura juros sobre capital próprio. Então, você recebe dividendos, conforme eu falei, imposto zero, ou você recebe juros sobre capital próprio. Você tem que descontar, quer dizer, já vem descontado, porque desconta na fonte, 15% dos seus ganhos. E quem decide como vão ser as distribuições, né? Como os ganhos vão ser distribuídos? Quem decide lá é a Assembleia Geral, o Conselho de Administração da empresa, a diretoria da empresa. Então, eles consultam os departamentos de planejamento tributário, de planejamento financeiro, e veem o que é melhor. Né? É pagar dividendos, distribuir dividendos, ou distribuir juros sobre capital próprio. Né? Então, eles fazem da forma que a empresa pague menos imposto. Só que quando a empresa paga menos imposto, significa que você paga mais imposto. Tá? Então, isso é uma simples decisão tributária financeira da empresa, não é uma decisão aleatória. Bom, então espero que tenha ficado entendido o que é juros sobre capital próprio. Então, repetindo lá, você pode receber os ganhos da empresa em dividendos, juros sobre capital próprio, e a terceira é bonificação. Bonificação está no próximo slide. Bonificação é simplesmente o seguinte: no lugar de a empresa distribuir ganhos, esse é bem simples. No lugar de a empresa distribuir ganhos na forma de dividendos ou na forma de juros sobre capital próprio, ela distribui ações da própria empresa, né, proporcionalmente à quantidade, à sua participação acionária na empresa. Quem tem mais, recebe mais ações. Quem tem menos, recebe menos ações. Então, essa bonificação existe, é comum, bonificação de ações. Só para explicar rapidamente, isso é bem simples, mas explicar rapidamente, isso aí é quando a empresa ela quer incorporar no seu capital social as reservas que tem. O que ela faz? Ela incorpora no capital social e distribui ações. Então, é simples. Se você está precisando de recursos líquidos, dinheiro, cash, você vende as ações que recebeu. Essa que é a alternativa. Tá? Então, tem 3 formas aí de haver remuneração. Né? Dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação. A outra forma de rentabilidade, que é a rentabilidade que eu mencionei, que é aluguel de ações. Aluguel de ações não é a empresa, é você né, alugando suas próprias ações. Tá? Não está relacionado com nenhuma decisão da empresa. Bom, então é isso aí sobre os proventos que você pode ter, que são 3. Um ganho, repetindo, que é ganho de aluguel, e outro ganho que você pode ter, que é o ganho de capital, que é a valorização das suas ações na Bolsa de Valores. Vamos passar para o próximo slide, então. Então, agora, aqui, vamos ver o que é o índice Bovespa. Então, todo dia a gente ouve falar aí, olha, subiu, desceu, está em não sei quantos mil pontos, caiu. Recentemente estava em 115 mil, 119 mil, não me lembro se bateu 120 mil, bateu próximo de 120 mil. E caiu, foi para 60 e poucos, agora deve estar em torno de 78, 80 mil pontos. O que é isso? Bom, esses 100 mil pontos, 80 mil pontos, é um número adimensional, sem nenhuma dimensão, né? Um número para você ter noção do movimento médio das ações na Bolsa de Valores. Movimento médio do valor das ações na Bolsa de Valores. Mas como é que se mede
esse tal valor médio? Bom, aqui tem uma explicação importante que tem que se saber. Isso daí é uma cesta de ações, né? Que ações são essas que compõem essa cesta? São as ações que compõem aproximadamente 80% dos movimentos diários de transações na Bolsa de Valores. Então, as ações que são mais transacionadas na Bolsa de Valores, elas compõem essa cesta. Então, aqui no slide, eu estou citando algumas. Olha, faz parte a Petrobras, a Petro 4, né? A Vale, que é a Vale 3, a Bev, que é a Bev 3, Itaú Unibanco, que é a Itubi 4, Banco do Brasil, BBAS 3. Então, essas ações são muito transacionadas dia a dia na Bolsa de Valores. Muito. Então, elas têm um peso muito grande. Então, todas elas, não são só essas, né, mas todas as que compõem a cesta chamada índice da Bolsa de Valores, elas têm mais ou menos esse peso de 80% nas transações diárias da Bolsa de Valores. Uma explicação que é importante dar, que às vezes as pessoas se confundem, é que é um parênteses aqui na nossa explicação de índice Bovespa. Eu falei ali sobre Itaú Unibanco. As pessoas nem veem mais Itaú Unibanco, vem Itaú, né? Andam pela rua, vem as agências Itaú. Mas as ações se chamam Itaú Unibanco, que é Itubi 4, né? Bom, estou falando isso, que é um parênteses, para diferenciar o seguinte. Quando vocês estiverem olhando lá o book de ações, vocês vão ver uma que se chama Itaúsa, né? Itaú SA. Mas o que é Itaúsa? O que é Itaú Unibanco? Na verdade, é o seguinte, isso é um parênteses, hein, gente? É o seguinte, Itaú Unibanco são as ações do banco Itaú, esse que nós vemos nas ruas. Itaúsa, que todo mundo fala Itaúsa, mas é Itaú SA, né? É a holding que comanda o banco Itaú Unibanco e outras empresas. Então, tem duas ações que são vendidas na Bolsa de Valores, são negociadas na Bolsa de Valores. Itaú Unibanco e Itaúsa. Itaúsa, além de controlar o banco Itaú Unibanco, controla outras empresas do setor produtivo. Tem algumas, vou citar só umas. A Alpargatas Calçados, saibam que faz parte do Itaú. O Itaú é dono da Alpargatas Calçados. Então, da Itaúsa, 95%, mais ou menos, é Itaú Unibanco, e 5% são outras empresas do setor produtivo. Não só do setor produtivo, a Itaú Tech, do setor produtivo também. Itaú Tech faz tecnologia, pequenos equipamentos. Bom, algumas empresas fazem parte. Então, eu tenho essas duas. Fechando nosso parênteses, é só para não confundir entre Itaú Unibanco e Itaúsa, que existe também na negociação da Bolsa de Valores. Bom, esse índice Bovespa ele é reavaliado a cada 3 meses e é ajustado o peso das ações dentro desse índice. Por que se faz isso? Porque se mede, na verdade, o valor negociado nesses 3 meses para fazer o ajuste. Então, ali dentro tem que estar as maiores com maior peso. Então, é isso que se faz, é ajustar os pesos de acordo com as negociações que foram feitas nos últimos 3 meses. Então, esse índice da Bolsa de Valores, Bovespa, ele é como se fosse o benchmark, a referência para renda variável no Brasil, renda
da Bolsa de Valores. Então, quando alguém fala assim, a Bolsa de Valores ano passado rendeu ações, investimento em ações, a Bolsa de Valores rendeu 35%, significa que ele está pegando a variação do índice Bovespa no período, ok? Agora vamos pensar aqui, olha só para vocês terem uma ideia do que eu disse, aí eu marquei aí Ambev. Ambev tem essa quantidade aí extraordinária de ações, né? 4 bilhões de ações, mais de 4 bilhões de ações na Bolsa de Valores, e ela tem um peso de negociação, na negociação total, dentro do índice Bovespa, de 4,6%. Então, se o preço dela cai ou sobe de forma, vamos dizer assim, intensa, ela captura essa variação com peso de 4,6 para o índice Bovespa. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver que existe uma forma de você comprar um ativo, que, na verdade, esse ativo ele é nada mais, nada menos do que ter, em média, esta cesta que representa a Bovespa. Vamos mudar de slide. Travou aí, Wesley? Bom, então esse aqui, ó. Na aula passada, alguém perguntou sobre ETFs, né? ETF tem essa denominação em inglês, é uma sigla de Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund. Bom, isso aqui é o seguinte. Empresas, corretoras, montam uma cesta desse tipo que eu acabei de mencionar, equivalente, por exemplo, a Bovespa, montam uma cesta. E vendem esse ativo também é negociado na Bolsa de Valores, ele também tem um código, tal como aqueles das ações. Você pode comprar esse ativo. Esse ativo, ele na verdade é um ativo organizado por instituições financeiras que cobram taxa de administração para organizar esses ativos e negociam esses ativos. Então, o mais conhecido desses ativos é o BOVA11. Então, o BOVA11, quando você compra BOVA11, você está comprando o índice da Bolsa de Valores, está comprando aquele que eu acabei de mencionar no slide anterior. Tá? Compra o BOVA11. BOVA11, você vai lá, tem 4 letras e 2 números, né? e um número, o número 11. Né? BOVA11. Então, comprar BOVA11 é comprar o índice da Bolsa de Valores. Então, por exemplo, quando eu falei assim, a Bolsa de Valores rendeu ano passado 11%, né? Ou 15% ela rendeu ano passado. Na verdade, ela teria rendido esse percentual para quem tem exatamente o BOVA11. Tá? Quem teve BOVA11 durante esse período, na verdade, teve a rentabilidade, ou teve o ganho nesse percentual mencionado. Então, repito, resumindo aqui, a ideia é, aqui você compra de uma instituição financeira uma cesta. Uma cesta pode ser composta de diferentes ativos, nós vamos ver já no próximo slide. Tem o BOVA11, que equivale ao índice da Bolsa de Valores. Bom, então isso aqui é só para dar um exemplo de como foi a variação de 2014, mais ou menos, até o meados de 2019, do BOVA11. Tá? Então, o BOVA11 teve essa trajetória, eu não coloquei agora dos últimos tempos, esse slide já tinha feito aí em meados de 2019, e certamente ele tem uma queda bem grande, ele estava aí numa faixa de 100.100, que é
equivale lá no índice Bovespa a 100 mil pontos. Ele estava ali numa faixa de 100, deve ter chegado até 119, hoje deve estar em 80. Tá? Então, na hora de comprar, você não compra um índice Bovespa. Não existe esse ativo para você achar lá no Booking. No Book. Você acha o BOVA11. BOVA11. Aí vai ter a cotação do BOVA11 para você comprar. E o valor dele deve estar em torno agora de 78, 80, alguma coisa. Vamos para o próximo, por favor. Bom, então aqui eu estou dando outros exemplos de Exchange Traded Fund. Outros ETFs. Tem um outro ETF que é chamado Small 11. O código é esse que eu estou falando. Small 11. O que são? São empresas que têm um capital pequeno. Tá? São empresas que são chamadas de empresas de crescimento. Então, são aquelas empresas que eu falei na aula passada, são as empresas que elas podem crescer muito, mas distribuem pouco dividendo. Por que elas fazem isso? Na verdade, elas estão distribuindo pouco dividendo porque elas investem muito na empresa. Então, é esperado ter ganhos de capital com essa empresa, mas não é esperado ter muitos ganhos de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio ou bonificação. Tá? Então, aqui as empresas montam lá, escolhem lá 5, 10, 20 empresas de menor capital e dizem, olha, nós temos nossa cesta aqui, essa nossa cesta chama Small 11, e você compra e ela varia ao longo do tempo. Tá? Aí tem um outro também que chama BBSD11, que são as empresas que são pagadoras de dividendos, são boas pagadoras de dividendos. Boas pagadoras de dividendos, em geral, aqui no Brasil, são empresas de energia elétrica e empresas do setor financeiro, bancos, grandes bancos. Os grandes bancos são bons pagadores de dividendos e as empresas de energia elétrica também. Os bancos, é meio óbvio, vocês já sabem por quê. Agora, empresas de energia elétrica é o seguinte, elas ganham uma qualquer disputa, licitação, para fazer distribuição de energia numa determinada área. Então, elas não têm que fazer nenhum investimento. O investimento é muito baixo que elas fazem. Na verdade, o que elas ganham, elas distribuem. O que elas ganham, elas distribuem. Elas não podem se expandir. Elas ganharam uma determinada concorrência, uma determinada disputa comercial para distribuir energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro, vamos dizer. Ela não pode avançar para a outra cidade. Então, ela já tem o tamanho dela constituído. Então, o investimento que ela faz não é um investimento de ampliação, portanto, ela distribui bons dividendos. Tá? Então, é isso. Quando você compra Small 11, são empresas de crescimento. Quando você compra BBSD 11, você está comprando empresas de distribuição de dividendos. Índices, tipo esses aqui, eles não pagam proventos. Índices você tem ganhos pela sua valorização, ou perda de acordo com a sua desvalorização. Quando você compra um índice, você não é remunerado. Tá? Você não é remunerado com dividendos, proventos, porque isso aqui é um papel, não é um pedaço de uma empresa. Então, bem, quando você compra ações de uma empresa, você está comprando um pedaço da empresa. Você compra ações do Bradesco, você é sócio do Bradesco, tem um pedacinho do Bradesco. Aqui não. Aqui você está comprando um índice. Tá? Está comprando um índice. Então você ganha de acordo com a valorização ou perde se houver desvalorização. Não há distribuição de proventos em Exchange Traded Fund, ETFs. Ok? Vamos passar à frente. Aqui é só para mostrar também a variação da Small 11 aí até o dia 15/7/2019, e é a mesma coisa desde mais ou menos 2014 até esse prazo, até esse termo, essa data.
Bom, repito, também não sei como é que está o Small 11, mas deve ter caído bastante, tá, nos últimos tempos. Aqui dá uma sensação de que as coisas estavam crescendo, 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 crescendo e não pararam. Não. Todo mundo sabe que nos últimos 2 meses, há 2 meses atrás, houve uma queda extraordinária das ações e, portanto, o Small 11 deve ter caído também. Vamos para o próximo. Bom, vamos ver aqui o que são blue chips, uma outra gíriazinha, que vocês têm que saber, mas é bem conhecida essa, né? O que são blue chips? São ações consideradas assim, chamadas de primeira linha, mas porque tem uma alta liquidez. O que é ter uma alta liquidez? São ações que você coloca no mercado para vender e do outro lado tem gente imediatamente disposta a comprar. Não fiquem pensando que todas as ações são fáceis de serem vendidas. Tem ações que você coloca na bolsa para vender. Daqui a pouco a gente vai ver que existe uma coisa chamada book de oferta, que é o book daqueles que querem vender, e book de demanda, ou book de compra, né? E vocês vão ver que de ações chamadas blue chips, tem sempre gente querendo vender e gente querendo comprar, gente querendo vender e gente querendo comprar. Agora, tem ações na Bolsa de Valores, você coloca lá no book de oferta, de venda, e não aparece ninguém do outro lado querendo comprar. Então, isso significa que essas ações que não tem ninguém do outro lado querendo comprar, ou tem pouca gente querendo comprar, a gente quer vender 1000 ações, aparece lá um camarada e diz, olha, eu compro 100. E tá, e você vende as 100 ações. Essas outras ações têm uma baixa liquidez, né? Então, ações que têm alta liquidez, na verdade, são as ações que são negociadas, em geral, como sendo blue chips e que compõem, na verdade, o índice Bovespa, né? Que compõe o índice Bovespa, o índice da Bolsa de Valores. Eles não gostam mais de chamar de índice Bovespa porque fica ligado assim a São Paulo, e aí a Bolsa de Valores é nacional do Brasil, índice da Bolsa de Valores. Então, blue chips são ações de alta liquidez, né? E como é que você, ao longo do tempo, como é que você se constrói uma blue chip? Na verdade, isso tem a ver com a história e o tamanho de uma empresa. Se uma empresa tem décadas, no caso brasileiro, no caso americano tem mais de 100 anos as empresas, 200 anos as empresas. No caso do Brasil, são décadas que uma empresa tem, e é uma empresa grande, ou seja, é uma empresa consistente. E essas empresas, então, elas se tornam blue chips e elas compõem o índice da Bolsa de Valores. Então, o que são blue chips? Vamos para o próximo slide. Blue chips são essas aqui, ó. Por exemplo, Petrobras, Vale, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Ambev. Então, essas são as ações. Então, no círculo vermelho primeiro, nós estamos vendo as empresas. E no segundo círculo nós estamos vendo assim, o percentual médio de transações que elas participam diariamente na Bolsa de Valores. Tá? Então, olha só, Petrobras está na minha primeira linha e na minha última linha. Então, porque uma é Petro 4, né, que é preferencial, outra é Petro 3, que está na última linha, que são as ordinárias, né? Então, olha lá, somando as duas, dá mais de 15% que a Petrobras ocupa no montante de transações diárias, em média, na Bolsa de Valores. Então, blue chip é isso. Blue chip é quem é grande, quem tem história e quem tem
negociação em volumes extraordinários dia a dia na Bolsa de Valores. Vamos para o próximo. Bom, agora vamos ver algumas coisas aqui que são importantes para operar em Bolsa de Valores e para entender muitas coisas que nós temos ainda para falar sobre investimento em participações acionárias. Bom, vamos ver corretagem, custódia e tributação. Como é que isso é aqui no Brasil? Bom, custódia é quanto que a tua instituição financeira, a tua corretora, o teu banco, cobra de você por simplesmente você ter ações. Né? É como se ela estivesse guardando suas ações. Isso, como eu falei para vocês, eu opero com instituições que não cobram nem custódia e nem corretagem. Isso não tem nenhum sentido ser cobrado, porque isso, na verdade, é uma linha no computador da empresa. Tinha sentido no passado, custódia, porque custódia no passado tinha sentido pelo seguinte: quando você comprava ações de uma empresa ou títulos públicos, você comprava um papel de verdade, impresso na Casa da Moeda. E é como se fosse assim um diploma de graduação ou de... Em geral, na graduação, aquele diploma todo bonito, de mestrado, de doutorado, né? Aquele diploma impresso com aquele papel sofisticado. Então, quando você comprava ações, você comprava esses papéis. Você tinha que deixar em algum lugar. Então, as pessoas custodiavam suas ações em um banco, ou seja, elas tinham um cofre de verdade. Elas iam lá com a chave, elas recebiam a chave, elas abriam o cofre e guardavam seus papéis lá e fechavam o cofre. Então, as pessoas alugavam um cofre em bancos para deixar lá joias, títulos públicos, ações. Então, o banco alugava um espaço físico dele. Né? Hoje em dia não é isso. Hoje em dia é uma célula digital, virtual, que o custo é nulo. Né? Então, algumas empresas cobram custódia. Tenham cuidado e, como eu disse lá no início da primeira aula, fujam disso. Qualquer empresa que cobrar custódia, na verdade, está diminuindo a rentabilidade do seu investimento. Fujam de custódia. Corretagem é o quê? Corretagem é quando você vai usar lá o site da empresa para você operar na Bolsa de Valores, o Home Broker. Home Broker é o nome do site que te abre o book de ações, né, de compra e de venda. Aí você faz uma operação, ela te cobra pelo valor da operação, de compra, de venda. Né? Então ela está cobrando pela transação. Também fujam disso. Repito, eu opero sem pagar nenhuma corretagem. Custódia tira rentabilidade. Desculpa. Corretagem tira rentabilidade do seu investimento. Diminui os seus ganhos. Né? Então, é possível também fugir de corretagem. E aqui eu não mencionei, tem até corretoras que cobram uma tarifa que é pequena, mas é cobrada, para você usar o home broker da empresa. Né? Isso também é muito chato, né, de você pagar para usar um site. Mas tem umas que cobra corretagem, custódia e tarifa para uso do home broker. Repito, fujam disso. É possível encontrar aí no mercado alguém que te dê todas as garantias, daqui a pouco eu vou falar sobre garantias, toda a segurança, sem cobrar custódia, sem cobrar corretagem, sem cobrar tarifa. Aliás, eu quando saí de um grande banco que eu tinha algum tempo atrás, lá eu fazia minhas operações, minha conta bancária, meus investimentos. Então, eu resolvi sair porque começaram a aparecer
instituições que nada cobravam. E aí eu informei isso para o gerente, sentei, porque ele me sugeriu que eu assinasse uma série de papéis para eu sair, etc. Eu assinei sem problema nenhum, né? Aquela letrinha small print, você assina e quer ficar livre daquilo. Mas a resposta que o gerente me deu foi a seguinte: olha, tenha cuidado, porque você está saindo de um banco que tem 200 anos. Está indo para esses bancos aí, pequenos, digitais, que podem levar todo o seu dinheiro, todas as suas aplicações, toda a sua poupança. Aí eu falei para ele assim, tá bom, obrigado, mas eu vou preferir sair. Mas depois eu vou explicar para vocês que a segurança do investimento de vocês não tem nada a ver com a corretora que vocês operam. Não tem nada a ver. Daqui a pouquinho nós já vamos chegar nisso. Tanto faz você operar por uma grande instituição financeira ou por uma pequena instituição financeira, a segurança é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. O que vocês têm que avaliar é se a instituição é funcional, se o home broker dela funciona de fato, no sentido de você quer fazer uma operação, o site não fica travando, se a tarifa é nula, se não existe tarifa, se não existe custódia, se não existe corretagem. Você tem que seguir esse caminho. E o caminho saber se funciona. Você tem que estar num home broker que funciona. Que você quer vender, o site não está travado. Você quer comprar, o site não está travado. E as informações são claras para o seu entendimento. Você olhar a tela e saber o que está acontecendo de fato no mercado. Vamos falar sobre tributação. Tributação é feita da seguinte forma. Está aí descrita. Você paga 15% sobre o lucro obtido na venda de ações. Então, você teve ganho de capital, você comprou e vendeu. A diferença entre a compra e a venda, você paga 15% de imposto de renda. Bom, agora tem uma ressalva. Se suas vendas durante um mês forem menores que R$20 mil, você, embora tenha tido ganhos, você não paga esse imposto. Então, esse imposto de 15% é que faz transações mensais acima de R$20 mil. Então, até R$15 mil, os ganhos de capital são isentos. Na verdade, não é o ganho de R$20 mil, é o valor da transação total. Se a tua venda de ações foi até R$20 mil no mês, você não paga nada sobre ganho de capital. Se ultrapassou, se foi 21 mil, já paga. 15% sobre o ganho de capital. Bom, e tem também uma outra alíquota, que é a alíquota de 20%, que é nas operações de day trade. Ou seja, quem compra e vende ações no mesmo dia. Comprou de manhã, vendeu de tarde, teve ganho de capital, a tributação é de 20%. Então, não sei se vocês lembram do que eu mencionei na aula passada, de que a atividade de day trader, aquele camarada que fica comprando e vendendo no mesmo dia, para sair ali no final do dia com 2%, se muito, 3% de ganho, ele paga 20% de imposto de renda sobre os ganhos de capital. Então, como é que você paga imposto de renda? Você tem que emitir uma coisa DARF, que está aí na linha verde, que é documento de arrecadação da Receita Federal, DARF. Você calcula qual foi o teu ganho, emite um DARF eletronicamente, entra na Receita Federal, preenche o formulário e tem até o último dia do mês seguinte para pagar o teu DARF, para recolher os impostos sobre ganhos de capital. Agora, se você fez transação, repetindo, se você fez transações que o limite foi até de R$20 mil, você está isento de imposto de renda. Vamos para o próximo.
Próximo slide. Bom, então, aqui vou explicar o que é home broker, que eu já até falei, mas vou explicar para vocês o que é SEI. SEI é muito importante saber, é extremamente importante saber. Home broker é a plataforma oferecida pelas corretoras, né, para você fazer suas transações de compra e de venda. Daqui a pouco eu vou colocar aqui umas telas de home broker para nós vermos como é que as operações são de fato feitas, né? Bom, então tem que ter lá um home broker. Eu falei sobre home broker, sobre tarifa de home broker, nada disso, nada de pagar tarifa. Tem que ver se a home broker é fácil de ser operada. Em geral, são muito fáceis. Bom, agora sim, eu falei no slide anterior que a segurança dos seus investimentos ela é igual se você operar num banco pequeno ou num banco grande, uma corretora pequena ou numa corretora grande. Você escolhe a operadora sua por outros critérios que eu já mencionei quais são, e não por aquela história do meu antigo gerente, dizer, olha, mas você está num banco de 200 anos, você vai para um banco que tem 5, 6 anos, esse banco pode quebrar e levar toda a sua poupança da vida. Não é verdade. Bom, vocês têm que saber o que é SEI. SEI é uma coisa chamada Cadastro Eletrônico do Investidor. Todo mundo que tem títulos públicos, que tem ações, tem que entrar no Cadastro Eletrônico do Investidor. Botem lá no Google, SEI, Cadastro Eletrônico do Investidor, vocês vão entrar. Isso é uma aba do site da Bolsa de Valores. É uma parte que é oficial da Bolsa de Valores, onde ela cadastra todos os investidores e seus investimentos. Então, os seus investimentos, na verdade, eles estão custodiados na Bolsa de Valores. Eles não estão custodiados nas corretoras ou nos bancos. É um engano das pessoas pensarem que... O Wesley mandou aqui algumas perguntas, daqui a pouco eu respondo, ok? Daqui a pouco eu respondo. Deixa eu só continuar aqui explicando o que é SEI. Então, você tem que entrar lá, se cadastrar, Cadastro Eletrônico do Investidor, e suas ações, seus títulos públicos e outros ativos, eles ficam custodiados na Bolsa de Valores. Então, se na verdade acontecer o seguinte, você opera com um banco pequeno, ele quebrar, quebrou. Não tem nada a ver com seus investimentos. Seus investimentos estão registrados e custodiados na Bolsa de Valores. Aliás, esse é mais um motivo para bancos e corretoras, ou corretoras dos bancos, não cobrarem custódia. Não cobrarem custódia. Porque, na verdade, quem custodia suas ações, quem garante as suas ações é a Bolsa de Valores. Vamos para o próximo slide. Então, aqui eu estou explicando só como que você faz o cadastro no SEI. Tá? Cadastro no SEI. Mas é simples, né? Eu não vou ficar lendo aqui slide, você entra lá no portal do SEI, se cadastra e você vai se achar lá. Se você tem ações, você tem uma ação, você tem 2 ações, você tem 1000 ações, você vai estar o seu nome, o seu CPF, dizendo quais ações que você tem. Se o seu banquinho ou se o seu bancão quebrar, não importa. Isso não tem nada a ver com seus investimentos. Seus investimentos estão custodiados na Bolsa de Valores. Agora, uma questão muito importante que eu vou mencionar. Quando você faz uma operação usando o home broker, diz, compro aqui, quero comprar 100 ações da Petrobras. Se eu comprei 100 ações da Petrobras, 2 dias depois, você tem que olhar lá no SEI para saber se a sua corretora, se o seu banco,
ele registrou a sua operação na Bolsa de Valores, para saber se de fato ele fez a operação. Aí é uma outra coisa, é uma malandragem, é um crime você dizer que comprou e o banco diz para você, ok, você comprou, aí você olha lá no seu extrato da corretora, está lá, mas você tem que olhar se está no extrato da corretora, ok, ótimo, mas você tem que olhar em última instância, na verdade, se está no cadastro eletrônico do investidor da Bolsa de Valores. Isso é muito importante fazer. Todos os investimentos que você tem, não basta olhar no seu extrato da corretora. Você tem que olhar se está registrado lá no SEI da Bolsa de Valores. Vamos para o próximo, que eu vou dar até um exemplo. Olha só como é que aparece. Aparece assim, ó. Aparece cadastro eletrônico do investidor, aparece o site, B3. Você coloca aqui a sua senha, coloca o seu CPF e a sua senha. Aí clica e vamos para o próximo. Aí quando você vai para o próximo, aparece aqui os seus investimentos. Seus investimentos segundo a Bolsa de Valores. Não é segundo a sua instituição, não. Então aqui, se alguém olhar de pertinho, vai ver lá que esse daí é até do meu, que eu tirei há algum tempo atrás. Então, para confirmar o que eu disse na aula passada, que eu, na verdade, grande parte dos meus investimentos, eu não tenho uma quantidade assim tão grande, mas tem uma quantidade pequena, para falar a verdade. Mas dessa quantidade pequena, a maior parte, a grande parte dessa quantidade pequena está em títulos da dívida pública. Só uma parte pequena está em ações. Então está aqui, olha lá, cerca de 88% em títulos públicos e 11% só em ações. Quando as ações se valorizaram nos últimos tempos, então, conforme eu falei na aula passada, quando a Bolsa despencou aí há um mês e meio atrás, eu estava com 20% de investimento em ações, né? E aí cortou pela metade, perdeu 40%. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma redução do valor dos meus investimentos, na verdade, de 40%, 50% do total de ações, mas apenas de 10% da minha poupança feita ao longo da minha vida. E aí, se você clicar depois do lado direito, aqui onde tem os ativos, vai aparecer exatamente quais são os títulos públicos que você tem, quais são as ações que você tem, a quantidade e o valor de cada um. Então, tem lá o tipo de título público que você tem, a quantidade e o valor. A mesma coisa, cada ação. Tem a empresa, tem o tipo, se é ordinária, se é preferencial, tem a quantidade, tem o valor no dia. Tá? Então, é isso aqui que é a sua garantia. Sua garantia não é se é um bancão ou se é um banquinho, se é uma corretora grande ou se é uma corretora pequena. É se os ativos que você tem estão, de fato, lá, custodiados na Bolsa de Valores. Eu vou avançar um pouco mais nos slides. Daqui a pouco eu olho quais são as perguntas e respondo. Só para não quebrar aqui o ritmo, mas prometo que tentarei responder também. Não sei se vou saber as respostas. Se não souber, eu pesquiso e respondo na próxima aula. Mas vou seguir um pouco, daqui a pouco eu checo as perguntas e respondo. Só para não quebrar o ritmo, que o ritmo tá bom. Então, vamos agora ver isso aqui. Vamos ver como que aparece num site, num home broker, como é que aparecem as ordens de compra e ordens de venda com o mercado aberto. Então, vamos para o próximo slide. Olha só, aparece dessa forma aí, gente. Então, a primeiro bloco lá, ó, Itube 4, o segundo, Bradesco 4, o terceiro é BID, Banco Inter 4. Então, o que está marcado em vermelho aí? Está marcado em vermelho aí são as propostas de compra e as propostas de venda. Tá? Então, vou falar aqui só de um, né? Do Itube 4. Itube é Itaú Unibanco
4. Né? 4 é preferencial. Então tá lá, vamos ver na primeira linha. Aí tem um negócio ali chamado core, é a corretora. Então, o que está falando ali? Corretora 39. O que é a corretora 39? Você tem uma tabela para você saber quem é a corretora que está ali fazendo aquela proposta. Então, tem a corretora do lado das operações de comprar e uma corretora do lado de vendas. Então, o livro de ofertas e tem o livro de compras. Então, o cinza, lado esquerdo, são aqueles que demandam, do lado direito são aqueles que ofertam. Ok? Bom, então vamos ver, olha só. Percebam ali qual é a diferença. O YouTube 4, na primeira linha. Então, alguém está querendo ali ofertar por R$ 36,45, alguém está querendo comprar por R$ 36,44. Então, está a diferença ali de 1 centavo. Ou de um subir 1 centavo, ou de outro descer 1 centavo para a transação ser feita. Tá? E aí você vê todas essas propostas de cima para baixo. Você vê quais são as corretoras que estão operando, vê quais são as quantidades de ações que estão sendo ofertadas e que são demandadas, e ver o valor também. Então, isso aí vai se movimentando, isso vai correndo, né? Você tira uma foto, aqui nós temos uma foto, mas isso fica andando para cima um pouquinho, para baixo um pouquinho, para cima um pouquinho, para baixo um pouquinho, e assim vai. Né? Então, é assim que aparece na sua tela, é o book de compra e de venda. Tá? O book de compra e de venda. Então, isso é muito importante olhar, né? Na hora de fazer uma oferta. Quer vender suas ações? Quero. Vou olhar lá o mercado, quanto ele está se propondo a comprar. E aí você coloca um precinho melhor, um pouquinho pior, você vê ali o que você quer, o que você quer fazer de oferta. Agora, dizendo o seguinte, ainda que você ofereça muito baixo suas ações, ela vai ser vendida pelo preço da transação no momento. Né? Então, aqui, vamos dizer aqui que alguém está querendo ofertar, aqui estou continuando no YouTube 4, por R$ 36,45, o outro está querendo comprar por R$ 36,44. Aí você vai lá e oferece por R$ 30. Não, você vai vender por R$ 36,44, porque tem alguém disposto a pagar R$ 36,44. Agora, se você oferecer por R$ 40, você vai ter que ficar esperando. Tá? Então, percebam que do 36,45 para baixo, todos estão aumentando as suas propostas, são propostas maiores. Né? Então, qual é a proposta que está primeira da fila? É a que tem o preço mais baixo para vender. Qual é a primeira da fila para comprar? É a que tem a proposta mais alta para comprar, para casar. Casou, a transação é realizada, e aí a fila vai andando. Né? Essa fila aí vai subindo, né? Aí de baixo para cima ela vai subindo. Então, é assim que vocês têm que olhar lá. E aí, como é que você entra nisso aqui? Isso aqui eu estou dizendo o seguinte, você está vendo as transações ocorrerem, né? Tá vendo? Agora eu quero entrar nisso aí, eu quero participar dessa fila aí. Como é que eu entro nessa fila? Aí vamos passar para o próximo. Então, aqui, ó. Você tem que fazer lá, e tem uma parte no seu home broker que são ordens. Ordens de compra e ordens de venda. Eu botei aqui uma ordem de compra. Né? Uma ordem de compra. Aí você vai lá e bota. Ó. COV, compra. C, compra. Papel, BID 4, que é Banco Inter, 4. Quantidade, estou querendo comprar 100. Preço. Aí você diz, eu estou disposto a comprar por R$ 12,98. Está aberto que é o seguinte, não foi executado. Então está aberto, status aberto, quantidade executada, que é a próxima linha, 0. Origem web, porque você fez a operação pela web, fez a ordem pela web, né? Tem aqui a data e o horário. Né? Então, quando você faz isso, a sua proposta vai para aquela fila. Vai para aquela fila. Então, entra lá. Entra naquela fila lá, BID 4, quantidade sem ações,
preço de oferta para compra, preço de demanda, 12,98. Se aparecer alguém lá com 12,98, casou, aí muda aqui. Tá? Aí, no lugar de aberto, de status, aberto, aparece executado, no lugar de quantidade executada, 0, vai para 100. Né? Então, você tem que entrar no home broker, no lugar chamado ordens. Aí escolhe o papel da forma que a gente já disse, escolhe você comprar ou vender e escolhe a quantidade. Bom, aí você vai me dizer o seguinte, mas se eu quero comprar 50 ações, se eu quero comprar 20 ações, aí você tem que mudar o código. Preste atenção nisso, que isso é decisivo. Senão você não vai conseguir comprar. Tá? Se você quer comprar 100 ações do Banco Inter, BID 4, você coloca lá BID 4 100 ações, ok, da forma que está aqui. Agora, se você quiser comprar 50 ações e você colocar dessa forma, ele não vai entender, ele não vai executar nada, ele não vai fazer nenhuma ordem. Sabe por quê? Toda vez que você quiser comprar menos que 100 ações, você tem que botar assim, ó, BID 4 com F de fracionário. Tá? O lote foi fracionado. Então você coloca esse BID 4F de faca. Né? Isso serve para qualquer ação, né? Qualquer participação acionária. Aí você pode colocar valores menores que 100. Posso botar uma ação, 2 ações, 3 ações, desde que eu bote. BID 4F, o código muda, o código basta ter uma letra F, F de faca ao final. Aí a ordem vai para a fila. Tá? Não esqueçam disso. Sempre que quiserem comprar menos que 100 ações, o código é o código da ação com F de faca ao final, e aí você coloca o valor que quiser em quantidade, de 1 até 99. A mesma coisa na hora que você quiser vender. Se você quiser vender 159 ações, você tem que vender um lote de 100 e mais 59 no lote fracionado. Você não pode vender 159 ações. Você vende 100, 200, 300, 400. Se você quiser vender 150, você tem que vender 100, um lote de 100, mais um lote fracionado com F de faca depois do código da ação para realizar a operação. Vamos ao próximo slide, por favor. Outra questão importante. A liquidação é em D2. O que é liquidação em D2? Liquidação em D2 é o seguinte. Se você comprou a ação ou se você vendeu a ação, a operação só vai ser liquidada. Hoje é o dia D0, amanhã é o dia D mais 1, depois da manhã é o dia D mais 2. Tá? Então, o que é isso? Se você vendeu ações, você vendeu ações hoje, o dinheiro só vai estar na sua conta D mais 2. Tá? Só depois de amanhã. E se você comprou ações, você tem que ter o dinheiro depositado na sua conta em D2 para pagar aquelas ações. Você não precisa ter agora. Você não precisa ter hoje. Você pode comprar ações agora sem ter nada na conta, sem ter 0 na conta. Pode ter 0 amanhã também. E você tem que ter em D2. Então, quando você tem recursos aplicados, por exemplo, outro investimento qualquer, você vê uma boa oportunidade para comprar ações hoje, você vai lá e compra. Você não precisa ter o teu dinheiro na conta para comprar. Você precisa ter o dinheiro teu na conta D2. Quando abrir o mercado, D2, você tem que ter o dinheiro na conta. Tá ok? Tá ótimo, tá certo. Esse D2 é importante. Bom, isso aqui foi o que eu falei. Foi o que eu já falei antes, que o lote fracionário, você pode comprar 1, 2 ou 3 ações, eu já acabei até falando sobre isso. O lote padrão é lote de 100 ações. Você pode comprar um lote fracionário colocando um F de faca ao final. Tá? Vamos para o próximo. Bom, já falei um pouco sobre liquidez das ações, mas é importante só repetir, porque aqui vamos fazer uma diferença com títulos públicos, embora o nosso curso não seja sobre títulos públicos. É importante saber
algo sobre essa diferença. Olha só, ações, conforme a gente já falou, elas têm liquidez diferente, as ações. Tem ações que você coloca na Bolsa de Valores e vende imediatamente, ações das blue chips, são consideradas blue chips, você vende imediatamente, você coloca agora lá e consegue vender, você tem para comprar também. E tem ações que não. Então, conforme eu já disse, as ações que você tem mais dificuldade de vender têm uma liquidez baixa, mais baixa. Por quê? Liquidez, na verdade, pessoal, é o seguinte, é o número de potenciais demandantes. Isso que é liquidez. Tá? Você tem que ter um mercado organizado para ter liquidez de um ativo, mas a Bolsa de Valores é um mercado muito organizado, com horário de funcionamento, com regras claras, com punição para quem quebra as regras, etc. Então, um mercado bem organizado. Mas para um ativo ter liquidez ou não ter liquidez, isso depende do número de potenciais demandantes. É diferente, por exemplo, quando você quer vender um ativo, sei lá, você quer vender uma estante de livros, você não tem um mercado organizado. É óbvio que esse ativo já é um ativo de baixa liquidez, uma estante de livros. Né? Mas não é o caso aqui. No caso, a Bolsa de Valores é um mercado organizado. Então, sua liquidez só depende do número de potenciais demandantes. Tá? Questão importante, títulos públicos, quando você tem títulos públicos, repito, não é aqui o tópico do nosso curso, mas títulos públicos têm liquidez máxima, porque títulos públicos, o governo compra títulos a qualquer momento que você queira vender. Então, você não tem que ter do outro lado alguém disposto a comprar os seus títulos. Você vende, o governo compra. Então, títulos públicos têm liquidez plena. Qualquer tipo de título público, não importa. Se o título é um título do Estado brasileiro, o governo compra imediatamente, o Tesouro compra imediatamente. Então, a liquidez de títulos é plena. Liquidez de ações não, depende do número de potenciais demandantes. Vamos para o próximo. Bom, vamos saber aqui o que é desdobramento de ações. Eu não esqueci das perguntas não, gente. Eu vou responder em algum momento aqui, quando quebrar, vamos dizer assim, o assunto, mudar um pouco, aí eu paro e vou checar as perguntas e tentar respondê-las. Bom, desdobramento de ações é importante saber o que é. Que é algo que tem a ver com liquidez. Que é o seguinte, uma empresa faz uma operação chamada desdobramento de ações. O que é isso? Uma ação de uma empresa valia, por exemplo, R$60. Ela diz, agora você não vai ter uma ação de R$60. Agora você vai ter 6 ações de R$10. Você fala, mas o que muda isso? Não muda nada. Aparentemente não muda nada, mas muda sim. Né? Se você tem, então, você tinha uma ação de R$60, agora você tem 6 ações de R$10. Isso aumenta a liquidez da ação. Pelo seguinte, uma ação mais barata, ela pode atrair mais demandantes. Tá? Então, uma coisa é você comprar um lote que vale R$6.000, no nosso exemplo aqui. 100 ações de R$60. Outra coisa é você comprar um lote que ele vale R$1.000. 100 ações de R$10. Então, você faz isso para ampliar o número de transações das ações. Né? Você reduz o valor da ação e aumenta a quantidade de ações. Para você melhora também, porque fica mais fácil de vender para pequenos investidores. Tá? Então, existe essa ideia, a ideia de fazer desdobramento. Então, por exemplo, aqui é um comunicado do Banco Inter, que eu copiei e colei. Aqui, só dizer, cada ação será desdobrada em 6 ações da mesma espécie daquelas atualmente existentes. Então, eles pegaram lá, dividiram o valor por 6, né, e aumentaram em 6 o número de ações existentes.
Então é preciso saber e não se assustar quando receber um comunicado dizendo: olha, suas ações haverá um desdobramento de ações. E também não fique pensando que você ficou rico porque você tinha 100 ações e daqui a pouco tem 600 ações. Não, você não ganhou 600 ações no valor anterior. Você ganhou mais 500 ações, nosso exemplo aqui, mas com valor 1/6 do valor anterior. Então tem que saber o que é desdobramento de ações. Vamos para o próximo. O próximo slide, por favor, Wesley. Na minha tela aqui não está mudando. Não sei se na de vocês aí mudou. Enquanto está preso na tela aqui, vou logo responder aqui a uma pergunta, olhando aqui da Eduarda. Eduarda pergunta aqui: a liquidez de uma ação pode ser afetada se a venda dela for fracionada? Não. Você pode colocar lá 20 ações que elas são rapidamente vendidas, você pode colocar 1000 ações que elas são rapidamente vendidas se ela é da Petrobras, por exemplo. Se ela é de uma empresa completamente desconhecida, ela terá uma liquidez mais baixa, 20 ou 100. Agora, eu diria que essas empresas de baixa liquidez, essas ações de baixa liquidez, é melhor você tentar vender num volume menor, né? Mas não tem nenhum efeito, sobre a liquidez. Uma ação não se torna melhor ou pior, mal vista ou bem vista no mercado se ela é vendida de forma fracionada ou em lote. É a mesma coisa para o mercado. O que importa para o mercado é a empresa, que é, na verdade, a empresa espelho daquela ação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Sim. Então, voltando aqui. Tentar responder aqui, já que por outro, estou vendo que entrou aqui Estou olhando aqui o chat. Aí estou vendo aqui. Tem aqui uma. Vamos ver aqui. Tem como transferir as ações de uma corretora para outra? Sim, deve fazer isso. Tem como fazer isso. Você tem que ir na sua corretora e dizer o seguinte: olha, eu quero preencher um formulário de transferência. Existem formulários, você preenche, você diz quais são as ações que você tem, ele checa quais são as ações que você tem, são aquelas mesmas, ele transfere. Tá? Isso se faz online, tem como transferir e deve ser transferido. Então, eu falei para vocês, inclusive, que eu operava com um banco grande algum tempo atrás e transferi todos os meus ativos para um banco menor, que eu opero hoje, e teve algum problema, para falar a verdade. Chegou lá no banco, o jeito disse que eu tinha que pegar uma declaração que existem nos cartórios, que transferia ativo de uma instituição para outra. Não é nada disso. Isso é só ele querendo te enrolar para você não transferir seus ativos de um lugar para o outro. Na verdade, no final das contas, você pressiona e percebe que no site tem, ou se não, se for banco grande, você vai lá na agência, agora não, mantenha-se em casa. Nesse momento, você vai lá na agência, ou briga aí pelo telefone, diz: eu quero transferir, e transfere, isso não tem nenhum custo, é possível transferir, sim. Professor, o que seriam as taxas de emolumento e CBLC? São umas taxinhas que são cobradas lá pela B3, são taxas muito pequenas, não são taxas assim que eu diria que afetam o seu rendimento, como são as tarifas de corretoras e bancos. Tá? Então, são tarifas cobradas pela B3, são tarifas de valor pequeno.
todas as operações aparecem essa taxinha de emolumento para você pagar. Eu, como não faço operações muito grandes, né, as minhas são, em geral, centavos. Quando aparece uma operação maior, não chega nem a, sei lá, não me lembro de ter pago essas taxinhas nenhuma vez mais de R$2, R$3. Não me lembro, mas minhas operações não são extraordinárias. Mas mesmo assim eu considero que é um valor muito baixo que tenha, eu diria que é desprezível para abater negativamente o seu ganho no seu investimento. Então, isso quem perguntou foi a Gabriela. Muito obrigado pela pergunta, Gabriela. Quem tinha feito a pergunta sobre transferir de uma corretora para outra era o Pedro Brandão. Muito obrigado pela pergunta. A Aline, professor, como funciona a declaração de R de ações? É anual? É anual. É anual. Aline, é o seguinte, você tem que declarar as ações e o seu valor, como você declara um apartamento, um automóvel, ou qualquer outro bem. Ela aparece lá em bens e direitos. Bens e direitos. Aí você vai lá e declara as ações que você tem. Tem lá uma que são, já não me lembro mais, eu fiz até esses dias a minha declaração, mas eu acho que tem uma que são ações e investimentos. Então você tem que declarar quantas ações você tinha no ano anterior e qual o valor dessas ações. Você tem que declarar o tipo da ação, a quantidade da ação, você tem que declarar o valor, e depois você tem que declarar o que você tem hoje, né? Porque é uma declaração de ajuste anual, ou seja, de variação anual de bens e direitos. Então, você declara lá na aba bens e direitos, você declara o montante de ações que você tem, exatamente igual você declara um automóvel. Você tinha um automóvel e continua tendo, ou você tinha e não tem mais. Então, você tem que fazer toda essa declaração em bens e direitos. Agora, sobre os ganhos de capital, que eu até mencionei que você tem que pagar DARF, você não tem que fazer nada sobre isso. Você tem que ser só o DARF para comprovar para a Receita Federal que você, se for questionado, que você recolheu e obteve ganho de capital, mas que recolheu o imposto devido. Aqui tem uma última pergunta, parece que é da Ana Carolina Alves. Ela está explicando para o Pedro, está dizendo, Pedro, as corretoras têm uma área de transferência de custódia. Cada empresa opera de uma forma, mas é simples. É verdade, é simples, eu concordo com a Ana Carolina, mas tenha cuidado com isso, que eles sempre tentam dizer para vocês que é muito complicado fazer essa transferência, mas não é não, é fácil. Tá? O que você tem que fazer, inclusive, é checar lá no SEI, que eu mencionei anteriormente, porque o SEI, além disso, ele diz qual é a corretora que seus investimentos estão sendo operados, ou seja, estão custodiados entre aspas, porque, na verdade, custodiados de fato, eles estão custodiados na Bolsa de Valores. Então, o que de fato você tem que olhar lá, inclusive, para saber se a transferência foi feita, é olhar no SEI se seus investimentos estão zerados na corretora anterior e eles estão os mesmos investimentos agora na nova corretora. Então, uma forma de checar é, inclusive, fazendo isso. Né? É no SEI, para saber se a transferência de fato foi feita. Além de olhar na própria área de custódia da corretora. Então, ok, acho que respondi todas as perguntas. Então, vamos continuar aqui mais uns 15, 20 minutos nos nossos slides. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem a Aline agradecendo. Obrigado, Aline. Bom, tem uma diferença agora, isso aqui tem muito a ver com o que nós vamos discutir de forma, assim, espero bastante prazerosa para vocês, das atividades do Keynes, das atividades do Keynes em Bolsa de Valores. Então, é uma questão decisiva e fundamental
saber qual é a diferença do investidor e do especulador. Tá? O investidor, vou repetir o que eu já disse na aula passada, mas isso vale a pena repetir. Tá? Porque o Keynes, que nós vamos tratar aqui, não é o Keynes especulador, é o Keynes investidor, se bem que Keynes foi um grande especulador, na Bolsa de Valores, inclusive. Mas esse não é muito a fase da vida do Keynes que tenha me dado grandes inspirações, tanto para a macroeconomia quanto para o investimento. Então, investidor é aquele que é sócio da empresa. Ele, de fato, ele tem esse sentimento, né? Então, ele tem que entender minimamente da empresa que ele é sócio. Assim como quando você é sócio de uma padaria, você tem que se envolver com a padaria, para você entender. Você é sócio, atualmente está aparecendo muito essa ideia de ser sócio de cervejaria artesanal. Você tem que entender do negócio. Você não pode botar o seu dinheiro e virar de costas. Né? Seu dinheiro não vai crescer na mão dos outros, vai crescer na sua mão. Então você tem que entender do negócio. O que significa entender do negócio? Significa, de fato, você saber se aquela empresa faz bem o que ela se propõe a fazer, qual é o grau de satisfação dos seus clientes ou consumidores, saber se aquela empresa, na verdade, ela está sendo lucrativa, saber, por exemplo, qual é o currículo, qual é a experiência do seu corpo de dirigentes, não só na parte financeira, mas também na parte operacional, saber se ela tem um bom departamento de pesquisa e desenvolvimento para realizar inovações. Enfim, você tem que entender do negócio que você virou sócio. Porque eu penso que ações, você não compra ação hoje para vender amanhã. Se você comprar ação para vender hoje ou vender daqui a um mês, você está sendo um especulador. Se você comprar ação hoje para vender hoje mesmo, nós já vamos ver, isso se chama um day trader, você é um especulador. Se você compra hoje para vender daqui a um mês, você é um swing trader, é um especulador também. Você não quer nem saber do negócio, se o negócio vai bem ou se o negócio vai mal. Quer saber é se o preço que você comprou é mais baixo do que o preço que você vai vender. Então, ser investidor é ser sócio, de fato, do negócio. E eu diria mais, foi o que eu já disse na aula passada. Você tem que ser sócio daquele negócio que você admira, aquele negócio que você quer ver florescer na economia. Tá? Vou dar 2 exemplos, tá? Que foram os mesmos exemplos que eu dei na aula passada. Se você quer ser um grande defensor da natureza, você assim o é, você não deve comprar ações de empresas que destroem a natureza. Porque, na verdade, o seu lucro vai representar, na verdade, a sua insatisfação com aquela empresa. Mesma coisa, bancos. Muita gente critica o excesso de lucros que bancos têm, e eu sou um deles. Acho que são excessivos os lucros dos bancos brasileiros, mas criticam, mas compram ações de bancos. Não, você está comprando ação de banco, você está aumentando a liquidez daquela ação, você está dando aval para aquele negócio, você é sócio daquele negócio. Tá? Então, se você é assim um inimigo dos grandes bancos brasileiros, não tem sentido você comprar ações de grandes bancos brasileiros. Você tem que se sentir dentro da alma do negócio. Então, o investidor é esse. O investidor é aquele que acompanha a empresa, que vive a empresa. E, para recordar o que o Keynes disse sobre as ações que ele possuía, já falei isso na aula passada e vou repetir agora, porque isso sintetiza bem a ideia de investidor. O Keynes chamava as participações acionárias que ele possuía de meus pets, minhas ações mais estimadas, que eu cuido com carinho. Tá? O que é especulador? Especulador é aquele que compra para vender.
ele não compra para se associar, ele compra para vender. Quando ele compra, ele já está pensando em vender. Né? E ele faz isso com uma ação, mas ele pode fazer isso ali com um automóvel, com qualquer objeto. Na verdade, ele está interessado na diferença entre preço de compra e preço de venda, e não no negócio. Se o negócio é uma empresa destruidora de meio ambiente, se é exploradora de trabalhadores, se explora trabalho infantil, ele não está preocupado com nada disso. Está preocupado se a empresa que ele vai comprar hoje, ele pode vender amanhã a um preço maior. A empresa que eu digo é uma participação acionária na empresa. Então, ele olha para preço. Né? O investidor olha para a alma do negócio. Esse slide nos mostra quesitos muito interessantes para a continuidade do nosso curso. Em verdade, é o seguinte, faz uma diferenciação entre investidor e especulador. E faz uma diferença também, estabelece uma diferenciação entre dois tipos de especuladores. Então, vamos começar aqui pelo investidor, que nós já falamos muito sobre o que é um investidor, mas sempre vale a pena dar uma recordada, dar uma reforçada. Bom, investidor buy and hold, ou também chamado buy and holder. É a pessoa que atua no mercado como buy and holder, ou investidor tipo buy and hold. O que é isso? É aquele investidor que compra para reter. Né? É o que compra ações não como um investimento passageiro. É alguém que compra para se tornar sócio da empresa. Então, buy and hold é aquele indivíduo que entende e gosta, sente prazer e quer ver o lucro, quer ver a empresa prosperar, quer ganhar com a valorização da empresa e também depois com a sua distribuição de lucros na forma de dividendos. Mas um investidor buy and hold é aquele que entende do negócio dentro do negócio, é aquele que entende da produção, é aquele que entende do seu departamento financeiro, do seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, que faz as inovações. Então, o investidor é sócio da empresa, sócio. Eu diria o seguinte, é como você ser sócio de uma padaria. Você tem que entender do negócio, você tem que estar lá dentro da padaria. No caso do investidor buy and hold, você não pode estar lá dentro do negócio, mas existe a sala do investidor dentro de cada empresa. Você entra no site, tem lá RI, aquela aba que é para relação com investidores, que tem todas as informações necessárias para o investidor. Então, tudo isso que eu acabei de mencionar aqui, como é que está indo o departamento financeiro, se é um banco, por exemplo, quantos novos clientes ganhou no trimestre, tem lá essa informação. Olha, qual foi o aumento do crédito que o banco fez em relação ao trimestre anterior, tem lá essa informação. Quantos trabalhadores tem no banco nesse trimestre, relativamente ao trimestre anterior, tem lá essa informação. Então, todas as informações necessárias tem lá no RI, na aba Relação com Investidores. E se você ainda não é investidor, você pode lá se cadastrar. Você se cadastra, coloca o seu e-mail, seu CPF, você vai começar a receber as informações e também tem acesso a essa área de investidores. Então, quando você é investidor numa empresa via Bolsa de Valores, você tem que se cadastrar no RI para você ter muitas informações sobre o negócio que você se associou. Tá? Então, essa é a visão de investimento de Keynes na década de 30 e é a visão também sempre
propagandeada por Benjamin Graham, que é o outro autor que nós estamos vendo aqui no nosso curso, que é o pai de várias ideias dessas que nós estamos tratando aqui, né? Então, a ideia desses dois autores é que o investimento em bolsa de valores é um investimento que deve ser do tipo buy and hold, comprar para reter. Buy and hold, na verdade, só se desfaz de uma empresa quando a empresa perdeu seus fundamentos ou está prestes a perder seus fundamentos, né? Porque, na verdade, o buy and hold mantém as ações, ainda que a empresa se valorize, porque agora é a hora melhor, a hora que você teve ganho de capital e ainda vai ter ganhos na forma de distribuição de dividendos, né? Então, assim, a trajetória ideal de um buy and hold é comprar barato, esperar a empresa se valorizar. Você já teve ganho de capital, já vai carregar isso ao longo da sua vida, esse ganho de capital, e depois vai usufruir da distribuição de dividendos dessa empresa. Bom, o que é o especulador day trader? É aquele que compra e vende no mesmo dia. Compra e vende ações, ou seja, compra de manhã, vende 15 minutos depois, compra de tarde, vende 2 horas depois, então ele vai comprando e vendendo no mesmo dia. Lembre-se que no caso brasileiro, toda operação de day trader paga imposto de renda sobre o ganho de capital, tá? Lembrem-se que até R$20 mil de venda de ações por mês estão isentos de pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Entretanto, isso vale para operações que não são day trade. Operações day trade sempre pagam imposto de renda. Bom, o que é o especulador swing trader? É aquele que compra para vender, com essa intenção, é diferente do que compra para reter, que é o investidor. O especulador que compra para vender, swing trader, ele compra para vender não no mesmo dia, no dia seguinte, daqui a uma semana, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. Ele compra no sentido de se desfazer da empresa. Ele não compra pensando em conhecer o negócio. O que ele fica ligado minuto a minuto, dia a dia, semana a semana, é saber quanto que o preço subiu relativamente ao preço que ele comprou. Quando ele acha que está compensador, ele vende. Então, é aquele que tem que ver o tempo de venda, né? Ele compra para vender, né? Então, ele está ligado só em trajetória de preços, tal como o day trader também. Está ligado só, eles estão ligados só na trajetória de preços. Não importa se aquela empresa é a Petrobras, se é a Vale, ou se está fora do mercado de ações, se é um apartamento, se é um carro. Na verdade, não importa qual objeto, qual ativo. Importa se ele pode vender por um preço maior do que ele ganhou. Lembre-se que nós já falamos nisso aqui, que essa atividade é uma atividade que tem uma certa fantasia. As pessoas pensam que especuladores estão sempre ganhando, mas lembre-se que eu já mencionei aqui que day trader é uma atividade, além de ser um especulador day trade, né? É uma atividade extremamente estressante, cansativa, e há estudos, conforme eu já mencionei, que mostram que 95% dos day traders perdem depois de 1 ano. Então não é uma atividade fácil, é uma atividade difícil de ganhar, de day trader, e extremamente estressante. A de swing trader não é tão estressante, ganha-se alguns recursos, perdem-se recursos também, mas uma diferenciação importante que eu quero fazer é a seguinte: não é nenhum pecado ser especulador e não ser investidor. Não, você pode ser até investidor e de vez em quando fazer algum tipo de especulação, né?
Em geral, aqueles que são investidores do tipo buy and hold, eles de vez em quando fazem especulação do tipo swing trade. Tá? Eu queria citar 2 exemplos assim para mostrar, até que eu mesmo já fiz. Não é algo tão estressante, é algo de se aproveitar uma oportunidade. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, no ano de 2015, 2016, não lembro bem, as ações da Petrobras despencaram, porque vocês lembram que tinha todas aquelas tarefas, forças-tarefa da Operação Lava Jato na Petrobras. E as ações da Petrobras começaram a despencar, 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 despencar. Chegou um certo momento que muitas pessoas olharam e falaram: vale a pena comprar e esperar, porque em breve vai voltar. E aconteceu isso mesmo. Já não me lembro bem do valor, mas 3 meses depois, as ações já tinham subido mais ou menos 50% em relação ao valor que estava lá mais baixo, lá no ápice das operações Lava Jato na Petrobras, as ações estavam lá embaixo. Então, o especulador swing trade olha para aquilo e diz: olha, vou comprar aqui, vou esperar um tempo. Esperou 2, 3 meses, vendeu mais à frente e ganhou alguns recursos. Tem uma outra também, que é bem conhecida, até eu me lembro dos valores, que foram as ações da Vale. Infelizmente, naquele evento que houve lá em Brumadinho, triste evento, morreram centenas de pessoas, as ações da Vale despencaram, né? E eu até me lembro do valor dessas, né? Após uma semana, assim, 10 dias do evento, a Vale estava com preço de R$40. Muita gente comprou, né? Eu conto até por mim, eu também comprei. Esperou 10 dias e já estava em R$50 de novo. Então você vende. Eu não tenho nenhuma atração por ser sócio da Vale. Tenho uma visão muito crítica à atuação dessa empresa relativamente à natureza. Mas uma operação dessa, que é uma oportunidade de ganho, pode ser feita, não é considerada nenhum pecado, é uma oportunidade. Aquela oportunidade ela vai acontecer você se aproveitando dela ou não. Você não estará contribuindo para aumentar, por exemplo, a degradação da natureza com esse tipo de operação que eu mencionei aqui. Então, eu acho que dá para conjugar a atividade de investidor buy and hold com, de vez em quando aparecer uma oportunidade, ser um especulador swing trader. Em geral, isso acontece muito. Agora, quem é especulador day trader, em geral, só faz isso. Né? Dificilmente faz alguma coisa do tipo swing trade, e quase nunca que eu saiba, as pessoas que eu conheço, 2 pessoas que fazem day trader, elas não têm muito interesse por fazer investimento buy and hold, porque buy and hold você precisa conhecer o negócio, precisa se dedicar ao negócio. Elas estão muito mais interessadas em abrir telas e ficar olhando variações de preço a cada minuto. Parece que tem uma adrenalina nesse tipo de atividade que atrai essas pessoas e tem algum tipo de atividade que é feita de forma muito mais metódica, tranquila, que é a de investidor, que não atrai pessoa com esse perfil. Então, as pessoas têm perfis diferenciados e, portanto, ainda bem que existem possibilidades diferenciadas de ser investidor buy and hold, de ser especulador day trader, de ser especulador swing trader. Então, diria que é preciso ter muito claro essa diferença entre investidor e especulador. Lembrando que, a partir de agora, no nosso curso, o que vai nos interessar muito é a ideia e a prática do investimento tipo buy and hold, tal como sugeriram Benjamin Graham e Keynes.
Vamos para o próximo. Bom, isso aqui é importante, que é o seguinte, eu já falei que o Keynes atuava usando conta-margem na aula passada, e vou repetir hoje. Em geral, você vê os especuladores, day traders, eles são day traders, especulador do tipo day trader, usando conta-margem. Eles não falam que estão usando conta-margem. Vocês veem eles operando assim, estou operando 10 milhões. Eles falam, pô, que maluco, o cara fica operando 10 milhões, comprando e vendendo. Na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte, ele não tem os 10 milhões, não. Ele está operando 10 milhões ali de uma corretora, aquela corretora empresta esses recursos para ele operar, e ele não chega numa corretora já com a corretora dando já para ele uma conta-margem no valor de 10 milhões. Toma aí, opera 10 milhões. Não. Começa ali com 20 mil, aí vai ganhando confiança da corretora 50 mil, vai ganhando confiança da corretora 100 mil, e aí vai, sim vai. Mas tem, você vê, eu já vi na internet, um camarada de operando, que nem nós estamos fazendo aqui, uma live, assim, algo ao vivo ali, online, no momento. Ele operando 10 milhões. Ele estava operando conta-margem, é óbvio. Que se a pessoa tem 10 milhões, não ficaria passando aquele estresse. Eu, pelo menos, não ficaria passando por aquele estresse. Se tem 10 milhões, melhor botar em títulos públicos, ler um bom livro, assistir um bom vídeo, do que ficar no estresse operando de comprar ações da Petrobras, da Vale, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Então, o que acontece? Ele paga uns juros e ele paga uma tarifa para a corretora para usar esse recurso. Então, ele compra e vende com dinheiro que não é dele. O que acontece? Assim, no final de um determinado período, no final de uma semana, de um mês, vai lá e diz o seguinte, olha, você começou a operar com 10 milhões. Se você está com 10 milhões e 100, a corretora vai lá e tira os juros, as tarifas e leva. Se você operou com 10 milhões e no final você está com 950, você tem que botar a diferença. Então, é isso que é operar com conta-margem. Você opera com recursos que não são seus no principal e você ganha ou perde na margem. Então, é por isso que é conta-margem. Então, é por isso que vocês veem umas pessoas estressadas operando 10 milhões. Quem opera 10 milhões não tem 10 milhões. Um day trader que está operando 10 milhões, assim, um indivíduo, não é uma instituição financeira, é um indivíduo, está ali operando aquele estresse de compra, vende. Se tem 10 milhões, melhor não ficar brincando com 10 milhões. É melhor pegar os 10 milhões, colocar em títulos públicos e, conforme eu já disse, ler um bom livro, ir num bom restaurante, fazer um bom almoço, um bom jantar, assistir um bom cinema. Mas eles operam com conta-margem. Saibam o que é conta-margem, que é isso. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, vamos só ver mais essa ideia aqui, que é a ideia do Benjamin Graham, que é o autor que eu falei que sugeria que vocês lessem. É um livro extraordinário, ele está sempre aqui ao lado da minha mesa, que é esse livro aqui. Conforme eu falei, tem PDF em inglês e em português, é possível encontrar, encontrem. E leiam os capítulos que eu sugeri, porque esse autor é um autor muito, extremamente interessante. E conforme eu já disse na aula passada, esse livro foi lançado em 1949, ele foi só traduzido para o português em 2019. Para alguém traduzir para 2019, traduzir em 2019, décadas depois, é porque o livro mantém a sua atualidade no Brasil e no mundo. Então, vou
o Caio Costa está fazendo a pergunta. É importante para o swing trader ter conhecimento e análise técnica quando for especular? Já vou falar sobre análise técnica. É importante. É importante. Essa é uma característica, inclusive, já vou falar, vocês já vão entender melhor a resposta que eu vou dar ao Caio, mas é importante saber, sim. Inclusive, essa é uma característica, daqui a pouco vai ficar mais claro para todos quando eu explicar o que é análise técnica ou análise gráfica. Na verdade, o especulador não sabe nem qual é a empresa que ele está comprando. Ele está olhando para a variação de preços, que ele não sabe nem de quem é. Pode até saber, mas isso não tem importância. Ele está olhando a trajetória. É importante, nós já vamos ver daqui a pouquinho o que é análise gráfica, análise técnica. Tá? Vamos continuar aqui, então, voltando para o Benjamin Graham. Benjamin Graham, tal como o Keynes lá no capítulo 12 da Teoria Geral, que eu sugeri para vocês lerem com muita atenção, e o Benjamin Graham, ambos fizeram essa diferença entre investidor e especulador. Então é importante saber que o Benjamin Graham é um dos pais dessa ideia de fazer essa diferenciação. E o Benjamin Graham tem uma coisa muito legal, que é a ideia de tática pricing e tática timing. O que é a tática pricing? A tática pricing é buscar o preço adequado de compra baseado no cálculo do valor intrínseco. Esse negócio aqui de valor intrínseco é fundamental. Tá? Já vou explicar sobre ele. Vamos para a tática timing. Tática timing é encontrar o momento certo para comprar uma ação na baixa, para tentar adivinhar o seu valor de futuro e vendê-la alta. Tá? Então, timing é do especulador. Comprar na baixa para vender na alta. Tá? Tática pricing é do investidor, que é, agora eu vou explicar melhor, tá? O que é buscar o preço adequado de compra baseado no cálculo do valor intrínseco. Essa é a alma da ideia de se fazer investimento, é o cerne da ideia de se fazer investimento. Por quê? É você descobrir quanto vale de fato uma empresa, que é o seu valor intrínseco. O seu valor intrínseco é quanto vale de fato uma empresa. E olhar na Bolsa de Valores qual é o valor que ela está sendo negociada. Tá? Então você tem que encontrar lá na Bolsa de Valores, essa é a recomendação do Keynes, essa é a recomendação do Benjamin Graham, é encontrar lá na Bolsa de Valores, é fazer uma garimpagem, é olhar naquele grupo de ações que você tem interesse, é achar aquelas que estão sendo vendidas a um valor menor do que o seu valor intrínseco. O seu valor intrínseco é o seu valor real, é quanto de fato vale uma empresa. Tá? Aí vocês vão pensar o seguinte, mas, poxa, será que empresas são negociadas na Bolsa de Valores a preços diferentes do que elas de fato valem? Sim, aí que é o cerne, a alma do negócio. É você descobrir uma empresa que está sendo vendida por menos do que ela de fato vale. Tá? Ela de fato vale. E aí você tem que mergulhar em um determinado grupo de ações para encontrar uma ação que você diga, olha, essa ação aqui vale a pena comprar porque ela está barata em relação ao valor intrínseco da empresa. E aí nós temos que mergulhar, então, nesse caminho. E esse caminho que nós vamos mergulhar é o caminho tática do pricing. A tática do pricing, que é descobrir ações que estão na Bolsa de Valores, aquilo que o Keynes falava, é comprar a centavos aquilo que valem libras. Né? Então, você paga alguns centavos por uma libra. Então, essa era a ideia do Keynes. Ele utiliza, inclusive, essa ideia que eu estou falando, com esse termo que eu estou falando. É necessário encontrar centavos, ações que
são vendidos a centavos, equivalem libras. Né? Então, vamos para o próximo slide, por favor, e último, tá? Olha só, nós não vamos fazer esse mergulho hoje, vamos continuar na próxima aula. Na próxima aula eu já pretendo sair desses slides, nós já estamos saindo, né? Da operação de bolsa de valores para entrar numa parte mais de ideias, né? Então, nós vamos ver exatamente isso aqui, olha. O que é análise gráfica ou técnica? É muito curioso alguém chamar a sua análise de técnica, né? Porque parece que as outras não são, né? Qualquer análise é feita com base em uma técnica, é considerada uma análise técnica, portanto. Mas tem um tipo de análise, que é a análise gráfica, que ela também é chamada de análise técnica, que normalmente se contrapõe à análise fundamentalista. Nós vamos explorar mais isso na aula passada, mas eu só vou dizer aqui rapidamente o que significa cada um. Análise gráfica é olhar a variação de gráfico, trajetórias, para saber, olhando para aquele gráfico, se está na hora de comprar ou se está na hora de vender. Não importa se aquele gráfico é da Vale, da Petrobras, de bananas ou de abacaxis. O gráfico vai me dar a mensagem. Tá? A análise gráfica vai me dar a mensagem se eu devo comprar ou se eu devo vender. Qual é a hora de comprar, qual é a hora de vender. Tá? A análise fundamentalista é a análise que mergulha na empresa para analisar os seus fundamentos. Conforme eu já mencionei, é tudo aquilo que interessa àquilo que eu chamei de investidor. É olhar para a empresa e mergulhar nos seus detalhes. Bom, e existe uma outra contraposição também, que é a análise bottom-up, de baixo para cima, e a análise top-down, que é a análise de cima para baixo. O que é a bottom-up? Bottom-up, você vai da empresa para o setor, para a economia, para o país, para o mundo. E a análise top-down, você faz exatamente o caminho inverso. Então, na próxima aula, nós vamos ver análise gráfica, análise fundamentalista, análise bottom-up, análise top-down. Eu diria para vocês, assim, para estimular o que nós vamos ver na aula que vem, o Benjamin Graham, ele fazia análise fundamentalista, o Keynes fazia análise fundamentalista, porque a análise fundamentalista, na verdade, ela está dentro da análise bottom-up, porque você começa da empresa para cima, você começa dos fundamentos, e da análise top-down, porque você volta para a empresa. E o Keynes, ele era diferente no seguinte aspecto: ele fazia análise fundamentalista, mas não de forma separada, ele incluía aí dentro, ele incluía a sua análise fundamentalista dentro da análise bottom-up e análise top-down, que ele fazia as duas ao mesmo tempo. Ele fazia de baixo para cima e de cima para baixo, e analisando o fundamento das empresas. Tá? Ele não tinha nada a ver com análise gráfica e técnica, nem o Benjamin Graham. A análise gráfica e técnica é basicamente a análise da especulação. Tá? Ok? Então, eu acho que por hoje é só. Me despeço de vocês aqui. Na próxima aula, nós vamos ver, então, esses 4 possibilidades de análise e vamos ver a atuação do Keynes no mercado de ações americano, basicamente em Wall Street, nos anos 30. Tá certo? Muito obrigado. Por hoje é só. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Cuidem-se, fiquem em casa. Abraço.